Na hora de organizar um livro de contos, é uma coxa de retalho? Você pode juntar o 18 com 13, com 5, 16? Ou ele necessita ter uma estrutura mais organizada, que você construa ali uma jornada, seja através de um personagem, seja através do tema, etc. Eu acho que um livro de contos ele precisa estar organizado, precisa ser pensado, né? Eu acho que a gênese de um livro de contos ela é um pouco caótica, assim, né? Para mim, pelo menos, ela é caótica no sentido de que eu começo... Com os dois livros foi assim, né? Com Beijando Dentes e com Equatoriais. Eu começo escrevendo textos que eu não sei muito bem exatamente para onde eles estão indo, assim. E não raro é demanda de alguém para publicar em algum lugar, ou eu tive uma ideia de estar escrevendo por mim, são demandas outras. E eu vou juntando esses contos, né? E, de repente, eu noto que alguns estão ligados, mais próximos do que outros. E aí, eles que me apresentam esse... Eu não gosto de usar esses termos, mas é de fato assim que acontece também. Assim, são esses contos que eu falo, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Tem um tema se apresentando aqui. Qual é esse tema, né? Então, com o Beijando Dentes, foi muito essa questão da comunicação, de como é que a gente falha na comunicação, né? E de como é que é uma ideia... É um ideal essa ideia da gente estar se comunicando, né? E eu falei, tá, de uma série de contos que eu tinha, alguns tinham esse tema. E aí eu falei, tá, aqui tem um tema a ser explorado. Com Equatoriais também foi isso. E tem uma história de pandemia também que depois a gente fala, mas a ideia da viagem, desse tema comum, começou a se apresentar. Eu falei, tá, eu vou explorar esse tema, então. Na medida que eu entendo esse tema, eu falei, tá, eu vou explorar isso e vou escrever outros contos, agora já pensando num livro. Tá. E pensando já numa estrutura de livro mesmo, num enredo, num começo, no meio e num fim. Num desenvolvimento das coisas. Então, os meus livros de contos, os livros de contos que eu gosto, acho que tem muito essa capacidade de apresentar uma linha condutora. Embora sejam histórias distintas, vamos dizer assim, né? Que nem sempre precisa ser, às vezes estão ligadas. Às vezes estão super ligadas, até o personagem, né? Essa brincadeira com Equatoriais, né? Que eu digo que pode ser lido como um romance, porque ele, de fato, tem essa proposta narrativa, né? O personagem se repete, né? Em outros capítulos e tal. Isso. Sim. Como se fosse uma única viagem, né? Sim.